E aí, time, como vocês estão? Gente, uma semana pós-prova, muito animada, mas eu tenho muita coisa pra contar pra vocês que aconteceu, coisas que eu errei e que eu acho que dá pra melhorar. É errando que você acerta, né? Nas outras provas, eu já tive uma experiência, assim, de alguns erros que eu tinha feito e que deu certo depois de eu reutilizar algumas coisas muito básicas, velho, e que eu fiz dessa vez e deu muito certo. Hoje é a primeira vez que eu vou correr depois da prova. Meu treinador me deu uma semana de folga. Eu confesso que na quinta-feira eu fiquei louca pra correr de novo. Mas eu descansei, quis obedecer, porque normalmente eu não obedeço meu treinador. E daí, eu vou ir correr. Hoje é bem leve, são 4 km. Talvez eu faça 5 junto com a minha irmã. Que uma a mais, né? Não vai fazer nada. E aí eu conto pra vocês, a hora que eu voltar. Mas eu tô bem animada pra voltar aos treinos. Nós temos 2 provas esse mês ainda. Por mais que elas sejam menos km, requer um cuidado, né? De alimentação, de hidratação, do mesmo jeito. Até porque eu quero o meu pace abaixar um pouquinho, sabe? Então é isso. Somos meio maratonistas agora, né? Podemos falar assim. Então é isso. E eu vou mostrando pra vocês a minha corrida, como que vai ser, se vai doer alguma coisa, enfim. Já acabamos o treino agora, a Nath já tá morrendo ali. Ai, ai, olha lá. Nossa, como é que mudou assim? Mandou na barriga. Ué. Sensação de quê que você falou? Morte. Eu falei com ela assim, bem-vinda à corrida, né? Sensação de morte. Não. Real. Deu bom, hein? Nossa, eu tava com saudade de sentir isso. Sentiu o quê? Dor na barriga? Não, senti essa sensação pós. Pós, não é enquanto tá correndo. O pós é bom. Pois é. Só que eu falei 1 km, era ter feito mais um. Deu bom. A Nath não tava aguentando antes correr direto, aí agora correu direto. Tá, nossa, eu tava numa miséria danada. Pois é, deu bom. Acabei de chegar na corrida e vou contar pra vocês coisas que aconteceram comigo durante a prova e que eu acertei e que eu errei. Eu contei pra vocês que nos últimos KMs eu senti os meus braços formigando, né? E uma fadiga muito grande. Tipo assim, deu pensar em desistir, velho, sério. Só que aí, eu acho que eu errei em 2 coisas. Primeiro, eu não tenho costume de beber água durante a prova. Eu acho que eu errei muito porque eu tomei gel. Quando você toma gel correndo, é bom que você hidrate junto. E eu não fiz isso. Ai, meu Deus. E a minha nutricionista falou que eu posso ter dado desidratação e hipoglicemia. Eu poderia ter levado uma paçoquinha também, né? Mas nós erramos nisso. Porém, a gente aprende com os erros. E tudo bem. A meta era eu terminar antes das 2 horas. E eu terminei com 2 horas e 2 horas e 5. Não foi um tempo ruim. Pro meu treinador foi basicamente ali aonde a gente tava esperando mesmo. Mas a minha meta pessoal era menos do que 2 horas. Porém, eu não consegui. Eu tentei dar uma acelerada do 15 km pra cima, aí eu acelerei e tal. Só que aí começou a dar essa fadiga muito grande, velho. Nossa, bizarro, bizarro. Sério, deu, sabe? Falar assim, nossa, eu vou enrolando que é mais rápido. Tanto que o meu pace final ali, nos últimos 2, foi 6:50, se eu não me engano. Sério, eu tava muito devagar. Mas concluí. E essa era a meta, pelo menos concluir, né? Pegar minha medalha e tal. E como vocês viram aí no vídeo anterior, foi muito legal. Tipo assim, a estrutura do evento, enfim. Eu conheci um monte de gente, troquei muita ideia, foi muito massa. E as coisas que eu acertei demais foi ter comido muito no dia anterior e nos dias anteriores. Porque a corrida não é só um dia antes, né? São vários dias antes. Eu ter dormido bem também. Por mais que no dia anterior eu não tenha dormido muito bem. Mas os outros foi. Então eu tive uma noite de sono muito boa. Eu comi bem. Meus treinos foram todos alinhados. Então eu acho que isso deu um acerto muito grande, velho. Muito mesmo. Porque nas outras provas que eu fiz, eu não tava me alimentando tão limpo e nem tanto, sabe? Porque a última prova que eu fiz, longa, foi a Volta Internacional da Pampulha, que foi 18 km. E ela foi muito sofrida também, porém sofrida de outro modo. Foi um sofrimento de falta de energia, sabe? E dessa vez não foi tão falta de energia, foi mais fadiga mesmo, não sei. Mas é isso, é errando, aprendendo e a gente vai indo, sabe? Então eu encerro esse capítulo desses episódios aqui. Porém, nós vamos continuar postando, porque agora nós temos 2 provas, uma semana que vem e a outra na outra semana ainda. Mas eu vou mostrando pra vocês conforme for fazendo, né? Então, nosso último episódio é hoje. Foi muito legal criar esses episódios, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e comentar aqui embaixo, que é muito importante pra recomendar os vídeos pra outras pessoas que também possam assistir e aprender. E é isso.